Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana Maria Ferreira, doutora em Educação, e vamos trabalhar juntos a Agenda 2. A Agenda 2 trata sobre a infância, infâncias e instituições, tendências pedagógicas e os teóricos da educação infantil. Qual que é o objetivo, então, com a Agenda 2? É compreender a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, identificar as especificidades no contexto da educação infantil atual, e suas necessidades e desafios, e conhecer as concepções e teóricos que influenciaram a educação da criança pequena. Então, nós vamos iniciar a nossa discussão falando um pouco sobre a educação infantil como primeira etapa da educação básica, A educação infantil, para quê, para quem e por quê? Qual é o significado, então, e a importância da educação infantil? É uma temática a qual se pretende oferecer maior visibilidade e clareza para que a sociedade possa rever seu entendimento baseado em senso comum. Então, essa discussão, ela vai validar, ela vai dar importância, para que a educação infantil ela tenha visibilidade e que a sociedade, para que a sociedade, então, possa entender para além do senso comum. Então, com isso, a gente supera antigos conceitos e vai consolidando o caráter educacional. Em termos legais, a visibilidade da etapa educacional, ela é sustentada pela socialização de conhecimento de diferentes áreas oferecidas aos pais e à comunidade, Então, olhando para a Constituição dos direitos que são consignados à infância, nós podemos ter a percepção de que essa etapa educacional ela vai sendo sustentada por várias áreas, A área da psicologia, a construção da história, como a gente falou um pouco na Agenda 1, a sociologia da infância, a educação física, a área das artes. Então, todas essas áreas, elas contribuem para dar visibilidade nessa etapa educacional. E o que é mais importante falar ainda para vocês, que essas áreas, elas não são trabalhadas na educação infantil de forma fragmentada, elas são vistas no conjunto. E a gente só consegue ter essa percepção porque nós temos conhecimento nessas áreas, Fazemos estudo, pesquisa, então a gente pode perceber a contribuição de cada área. E não é longe, de defender de que na educação infantil, por exemplo, a gente estuda história, estuda artes, língua portuguesa. Não, a criança ela é vista como um todo e essa proposta é uma proposta ampla, não é fragmentada. E privilegia, então, a defesa de garantia dos direitos da criança em desfrutar de práticas educativas adequadas para o favorecimento do desenvolvimento infantil. Então, quando eu olho para essas diferentes áreas, eu consigo ter essa percepção, eu consigo perceber, nas práticas educativas, esse desenvolvimento, a contribuição dessas áreas no desenvolvimento das crianças. Então, nós temos também a promulgação da Constituição de 1988, como nós falamos na Agenda 1. Essa promulgação, ela reconhece o Estado de Direito do cidadão criança, como um novo estatuto social. E este deve e deverá ser desenhado para o cotidiano, exigindo investimentos distintos e integrados, exigindo esses investimentos do conhecimento, Então, ali no artigo 29, vem falar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E qual que é a finalidade dela? É o desenvolvimento integral, Nos aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ou seja, a educação infantil, ela complementa, então, a ação da família e da comunidade. E quando a gente olha para esse conceito da criança, da educação infantil, a Constituição e a sistematização e o atendimento, então a gente também fala da profissionalidade, Nós, educadores, precisamos definir essa profissionalidade,
porque ela muda, né? Quando eu olho para a criança como ser que tem direito, que tem a necessidade de ter conhecimento sobre práticas, sobre as áreas, eu preciso, então, constituir essa profissão, né? E essa profissionalidade deverá considerar o fundamental da natureza da criança, que é a ludicidade, entendida em sua perspectiva de liberdade, prazer e do brincar, enquanto condição básica para promover o desenvolvimento infantil, promovendo uma articulação entre o cuidar e educar. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para esses conceitos da ludicidade, da liberdade, do prazer e do brincar, né? E essa palavra, esse conceito de cuidar e educar de forma indissociável. A interação e a brincadeira, elas fazem parte, então, né? Elas cortam as práticas pedagógicas, né? Garantida ali pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por isso que, quando a gente fala dessas perspectivas de ludicidade, do prazer e do brincar, a gente também entra na questão da profissionalidade, porque o profissional, porque o educador, porque o professor, ele precisa ter conhecimento para que ele possa, então, desenvolver essa perspectiva prática, né? E essa profissionalidade, então, ela é fundamentada na efetivação de um cuidar que promova a educação e de uma educação que não deixe de cuidar da criança, de atendê-la em suas necessidades e exigências essenciais, desde a sua mais tenra idade, em atividades, espaços e tempos de ludicidade. Então, eu preciso olhar para esse cuidado. É um cuidar que educo e é uma educação que cuida, né? Principalmente quando eu falo de crianças pequenas. Então, o banho é um cuidado, né? Mas é um cuidado que educa, né? A alimentação, né? É um cuidado, mas é um cuidado que eu tenho que perpassar esse olhar educativo, né? De que forma, então, que eu olho para esse aspecto do cuidar, do banho, da alimentação, do sono, né, como educativo? Como que eu olho para essa perspectiva de cuidar e educar, né? Então, eu preciso ter esse conhecimento, construir esse conhecimento, e as áreas vão contribuir para que eu possa, então, ter esse conhecimento. E a criança, então, né, ela é apresentada e reconhecida por esses dispositivos legais, como um ser que se constitui em patamares claros de individualidade, a ser formado em sua identidade, um ser social, sendo-lhes necessários a aprendizagem e o desenvolvimento de vida em sociedade, de vida com o outro e na relação, né? E um ser político, cidadão em direitos com atuação histórica e cultural. Então, a professora Maristela Angotti, ela vem trazendo esse conceito da criança, né? Como que essa criança, ela deve ser reconhecida, né? Por esse dispositivo, né? Tanto a Constituição Federal como a LDB. Então, ela precisa tomar posse, né? Desse ser político que ela é, desse ser cidadão em direitos. E esta criança, ela precisa ser compreendida e considerada em sua inteireza singular. Deve ter garantido o pleno desenvolvimento de todos os aspectos de sua vida, que não a torna divisível, mas um ser íntegro, singular e único. Ou seja, eu não fragmento essa criança, eu olho ela na sua inteireza, nas suas relações, nas suas necessidades, nas suas especificidades. E um outro aspecto que essa autora traz, né, é relacionado ao corpo humano, né, e o fazer educacional. Então, o corpo humano deve ser entendido enquanto primeiro e principal brinquedo infantil. Quando você olha a criança, bebê, fazendo besourinho, ela está brincando com o corpo. Quando ela olha, que ela descobre a mão, ela está brincando com o corpo. Então, o corpo é um instrumento imprescindível a ser considerado no fazer educacional. Aí você falou assim, você só trouxe os exemplos das crianças pequenininhas, mas a criança maior, que pula, que sobe, que desce, que dança, que canta, ela trabalha com esse corpo, né?
que, envolvido em situações embrenhadas de ludicidade, passam a gerar atividades de caráter e finalidade educacionais, que promovam na criança o seu ser, o seu vir a ser, a sua autonomia, o seu tornar-se cada vez mais conhecedoras de si e do mundo no qual está inserida, entendendo-o e nele projetando e atuando seu estado de pertença, seu estado de pertencimento, de identidade, né? Então, olhar para esse corpo, né? E pensar que é a partir dele que a criança, ela está no mundo, né? Ela está inserida e ela tem uma identidade e ela precisa se perceber nessa construção da sua identidade, né? Ela precisa ser pertencida, né, nesse espaço. E o conhecimento na criança, quando a gente olha para essa perspectiva, esse conhecimento não está estampado apenas nas letras, nas repetições, nas reproduções de atividades sem sentido, nas atividades de caligrafia, né? Na apreensão do código gráfico que permite escrever ou ler, ou nas atividades de tapa-buraco ou de utilização de tempo para não se objetivar nada de maneira intencionalmente educativa. Então, eu não posso olhar para o conhecimento e ter esse conhecimento somente nessas situações que ela citou aqui, né? O conhecimento na criança se faz inicialmente pela captação de dados, de conteúdos, indícios propiciados pelos órgãos dos sentidos que sentem, percebem e possuem condições de elaboração e expressão por meio de diferentes linguagens. Ou seja, a criança, ela se expressa com o corpo todo. Ela se expressa por meio do brincar, na relação que ela estabelece com outra criança, no dançar, né, na sua forma de se expressar. Então, o professor, ele precisa, então, olhar, ele precisa observar e captar esses dados, né? E promover essa criança, né? E promover os sentidos que elas têm, ok? Então, olhando para a construção da professora, né? Professora Maristela Angotti, essa pergunta do para quê, né? A educação infantil. Então, fundamenta-se na necessidade de entender a criança de corpo inteiro e não de fragmentá-la, né? Em suas perspectivas, no que concerne a insustentável dissociação entre sua razão e emoção, de compreendê-la e de trabalhá-la na sua inteireza, integrando práticas educativas baseadas em um ideário pedagógico que possa desenvolver seu potencial de elaboração e expressão comunicativa, ou seja, eu preciso entender ela com o corpo todo, né, de corpo inteiro, e eu preciso, então, ter uma intencionalidade. Ao se analisar a educação infantil em seu para quem, implica explicitar e entender o compromisso da sociedade com a elaboração e assunção de seu projeto sociocultural, historicamente mais bem definido em termos de realização de pessoa humana. Então, eu tenho que olhar que essa educação infantil é para um ser, é para um cidadão, né? É para uma pessoa humana. Então, é na educação infantil que eu humanizo, é na educação infantil que eu olho para a criança na essência que ela tem e que ela apresenta. A educação infantil, então, na perspectiva de justificar o seu para quem, não deixa e não pode deixar de inserir o direito do ser humano de viver mais intensamente as suas potencialidades, na condição de crescer, se desenvolver e realizar plenamente sua pessoa para buscar alcançar a realização, a felicidade de ter reconhecido o significado referente ao que se é. Assim desenvolvida, a pessoa humana poderá participar da realização de uma sociedade mais feliz, mais humano, buscando o desenvolvimento de uma humanidade adormecida. Então, a educação infantil é para nos tornar humano, né? É para que a gente possa desenvolver atividades em que tenha significado para as crianças, né? E não de uma perspectiva de um vir a ser,
e não de uma perspectiva de um processo de alfabetização em que eu não considere aquilo que é significativo para a criança, aquilo que ela consegue se desenvolver e ampliar seu conhecimento. E por fim, né, que se fortaleçam os compromissos e reforcem o papel do cidadão e do profissional da educação no reconhecimento de sua força, na defesa de seus ideais em relação à infância e, consequentemente, ao seu atendimento educacional. Então, nós, enquanto educadores, formadores, né, humanos, a gente precisa fortalecer esse compromisso e reforçar o papel de cidadão, né, de direito constituído, que é a criança. E automaticamente, a partir do momento que eu me construo ou que eu me aproprio do conhecimento, eu consigo, então, fortalecer esses compromissos, né? A partir do momento que eu tenho o conhecimento, esse conhecimento ele vai me libertando, né? Como dizia Paulo Freire. Ok, pessoal? Então, essas são as contribuições. Esse aqui é o material, né? Esse livro é maravilhoso. Ele foi publicado em 2006 e o capítulo desse livro, que foi organizado pela professora Maristela Angotti, é o capítulo de livro que eu trouxe para que a gente pudesse ler, então, nessa Agenda 2, ok? E eu convido vocês, então, para continuar, né, as discussões no espaço, no fórum de interação e nas discussões que a gente puder fazer nas webconferências, nos momentos síncronos, ok? No mais, eu me despeço de vocês e nos vemos. Até mais!